Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente. Hoje estamos aqui para falar do jogo que vai pôr frente a frente Ajax e Benfica, mas é uma conversa que vai muito além do jogo em si. Comigo, Sérgio Engraça, tenho aqui o meu amigo Aires. Aires, olá meu amigo, bem-vindo. Olá, olá. Eu Como é agora que é? devia-te colocar agora aqui 3x, não é? Porque vamos falar de Amsterdão, não é? XXX, ou do Xander Cage, para quem gosta de acompanhar a trilogia. Trilogia, não, os filmes Ou chutes, pronto, tipo para os entusiastas chutes, de sim, chutes. Sim, 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 sim. este episódio é mesmo para isso, por Por acaso, sim. acaso, antigamente, agora isto não tem nada a ver, antigamente, nas minhas incursões noturnas para fazer rabiscos, os meus ossos tinham O sempre tag, o tag, o teu tag, o teu sim, sim, tag, a sim, tua assinatura é um X. tinha sempre uma cruz, um X, aliás, uma cruz, um X. Ares, meu amigo, Benfica viaja até a propósito, é Países Baixos ou, epá, eu vou dizer Holanda. Já sei que a malta vai me criticar aqui nos comentários, mas eu vou dizer Holanda porque eu estou habituado a dizer Holanda. Ok, Portanto, só que o problema, o grande problema é que a Holanda é uma província dos Países Baixos. ok, E é por ok. isso que é na parte sul, e é por isso que eles estão agora a tentar reformular novamente o nome, embora não seja assim tão fácil. Vá. Então vamos. Os Países Baixos. O Benfica vai viajar então até aos Países Baixos nesta Ok. terça-feira para defrontar o Ajax na segunda mão nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Recordar que o Benfica empatou então em casa a 2 bolas. Ajax e Benfica, dois históricos europeus. Ajax, Aires, acho que o Ajax dispensa apresentações, está a correr bem. O Ajax dispensa apresentações, mas além de toda a implementação social que o Ajax tem, mas já lá vamos também a essa Uhum. conversa, que clube é este, Aires? Epá, é um Ajax, é interessante que comece, até poderemos até começar pelo próprio nome Ajax. Ajax é o nome de um deus, é de um guerreiro da mitologia grega, não sei se era deus ou não, perdoem-me os entusiastas pela mitologia grega e pela história grega, nomeadamente a Raquel Vaz Pinto, que não vai Sim. ouvir isto, mas eu mando uma saudação. Mas portanto, o Ajax era um guerreiro da mitologia grega e que teve no célebre cerco a Troia e, e era descrito pelo Homero na Ilíada, creio, como o mais formoso e o mais guerreiro e o mais forte e o mais formoso dos guerreiros existentes, exceptuando o Aquiles, que tinha aquele problema com o calcanhar, tipo, como toda a gente sabe. Claramente. Mas, mas pronto, e basicamente era o Nómade vem daí, é um clube por acaso que foi fundado no dia 18 de março de 1990, ou seja, está prestes a fazer os seus 122 anos agora. E por acaso no próximo jogo, ou o jogo a seguir ao Benfica, que será nessa semana, e será em fim de semana de aniversário, será contra os seus arqui-inimigos Feyenoord, portanto, o que é muito interessante também. E é uma boa dica para quem ficar lá, se conseguir. Eu creio que não vai conseguir bilhetes, mas pelo menos o ambiente O na cidade ambiente, yeah. eu creio que será muito interessante. Por acaso tenho aqui E DVDs antigos DVDs não, VHS antigos da altura pronto, em que trocávamos VHS e uhum, material e não sei o quê, uhum. e eram sempre confrontos violentos, Sim, é uma sim, sim. rivalidade, pronto, é É uma uma rivalidade. rivalidade, sim, sim, e a década de 80 foi mesmo, chegou mesmo a um cenário um pouco impensável e até devido a uma questão Eu acho que que eles têm, iríamos abordar desculpa, mais tarde. Aires, eu acho que eles têm, fazendo só este apontamento rápido, eu acho que Sim, eles viveram aquela questão um bocadinho alemã e um bocadinho. Os polacos ainda têm muito, é verdade, mas aquela cena alemã muito ligada ao liganismo durante os anos sim, sim, 70 e 80, que foi uma coisa sim, muito forte, e a Holanda ia beber muito ali. sim. Uh, Pá, esta questão dos grupos de apoio e dos adeptos em si, acho que estavam muito ligados a esta questão também do liganismo e depois acho que ali 90, final, a meio de 90 para a frente já começaram a tentar fazer ali, a dar uma nova roupagem Não, houve uma à sua gentrificação forma. do futebol Sim, também é também verdade, também é verdade. e também, e tu aí tocaste em vários pontos que eu iria aqui abordar, mas indo logo a essa questão, essa situação também ocorre devido também
à mudança de estádio que eles também tiveram. O Benfica irá jogar no estádio, na Arena Johan Cruyff, que tem esse nome desde 2000, eu tenho aqui nas minhas notas, desde 2019, 2020. Tipo, anteriormente era designada tipo, como a Amsterdam Arena, muitos de nós, aliás, jogamos lá uma final europeia, portanto, contra o Chelsea, com essa designação. Desculpa, abrir aqui o parênteses. Tiveste nesta final? Sim, sim, Tiveste sim, nessa sim. final? Sim, Já sim, agora, tive, porque eu queria dois fazer. últimos jogos. A ideia do episódio era também fazer um bocadinho um roteiro, né? Pá, dentro das nossas limitações, mas só para te Claro, perguntar sim. como é que tu foste para esse jogo. Esse jogo em específico, eu tive 2 vezes em Amsterdão para ver o Benfica. Aliás, as 2 únicas vezes que eu tive em Amsterdão. Portanto, talvez este programa, para mostrar o outro lado para além da bola, possa não ser o mais indicado, mas Também quem vai ver. em contexto de bola. Mas pronto, mas indo logo aí a essa questão e sendo um pouco sucinto. A primeira final, que foi essa final europeia, eu fui via Bruxelas, Também, na ok, também altura, fui. Também fui via Bruxelas, já. e aliás, não, minto, foi um voo Lisboa-Madrid, Madrid-Bruxelas, Ok. aliás, na Ibéria, e depois em Bruxelas apanhei um autocarro, que era mais ou menos de 4 horas para chegar, portanto, a Amsterdão, e na volta para cá, era a mesma coisa, sendo que eu tinha 6 horas para fazer a viagem de autocarro, daria, só que houve um engarrafamento na autoestrada, Pois. houve uma revista à chegada em Bruxelas Norte, que era onde o autocarro chegava, portanto isso é um conselho que eu também aqui dou, atenção, quando apanharem os autocarros, em especial quando chegarem à Bélgica, pode haver este tipo de revistas, até porque em termos de smart shops não é tanto de coffee shops, aliás, a Holanda tipo, permite, portanto, com o consumo de cannabis, mas essa situação na Bélgica não é assim tão laissez-faire, não é assim tão à vontade, portanto, há sempre essa busca, não é? E também, e depois a seguir conseguimos passar a revista, fui apanhar o comboio, alguém tinha-se atirado para a linha de comboio, portanto ótimo, e faltava para aí meia hora para o voo e depois 55 euros depois, que foi a viagem de táxi entre Bruxelas Norte e o aeroporto, que fica um pouco fora da cidade de Bruxelas, em Zaventem, creio. Perdemos o voo, porque o voo estava mesmo a sair, e fiquei em Bruxelas em termos bancários, eu não estou no gozo, fiquei com 75 euros ou 70 euros, pronto, basicamente. E não tinha maneira de vir para cá, portanto, tive que enviar um mail para o meu chefe, tive que ligar a um amigo meu que tinha ido ver o jogo e que também, por acaso, estava sem casa, que morava em Bruxelas, é uma história muito longa, poderia dar aqui 2 ou 3 horas, atenção. Ele ligou de volta e disse, epá, Aires, tipo, estás em casa, ok, epá, tipo deixa-me só arranjar casa para mim e eu já te arranjo casa. E ele deu-me uma coordenada, um bar, e fui lá ter às 5 da tarde, ele tinha uma cerveja à minha espera e eu tinha uma casa. Portanto, não me perguntem como, pronto, é Não, mas fixe e voltei. estas Mas dicas, voltei 3 dias depois. essas dicas e essas peripécias, eu até porque eu até tinha, pá, tinha tomado nota, a ver se não me esqueço de dizer que às vezes estas coisas podem parecer meio, pá, desinteressantes ou não, mas para quem viaja, pá, eu Sim. vivi uma cena na final que foi depois da meia-noite não consegui comer, pá. Pois. Estás a ver? Sim, sim. Lá na rua ali perto do estádio, Uhum. Sim, sim. pá, Isso. tu podias, ou seja, serviram-nos, deram-nos um Uhum. tabuleiro e mandaram-nos para a rua. Estás a ver? Pois, sim, Pá, não por sei se vezes era é aquela isso. questão, pronto, podia ser aquela questão também da final e Sim, da segurança. Eu creio da que acho que segurança. tinha a ver com isso, porque, Tinha a ver, porque indo durante a logo, tarde tinha havido alguns problemas e não sei o quê, e pode ter sido também por aí, é verdade. sim, e a noite anterior, e nós tivemos por acaso essa final, epá, estavam 90 mil ingleses em Amsterdão, para quem não foi, e nós não íamos preparados para isso, mas basicamente era tipos de meia idade que tinham a idade de ser do meu irmão mais velho, tipos na casa dos 50, 60 anos, a quererem lutar contigo. E basicamente estou ali a tentar dizer a ele não vale a pena, não é esse o registro, mas enfim, e houve aí algumas escaramuças,
Mas uma coisa que eu devo dizer é, em termos de segurança, e em todas as experiências de jogos que eu tive na Holanda, e já são algumas, já tive em Alkmaar, estive em Eindhoven, a polícia, ou seja, há muito CCTV, parece, e a polícia a agir é extremamente rápida Yeah. e é muito justa também nesse aspecto do não anda a distribuir, não é como na Bélgica, não é como em alguns países em que começam a distribuir aleatoriamente bastonadas, não, eles vão mesmo e sabem quem é que quem é que esteve a fazer merda, digamos assim, desculpem lá o termo, e, e portanto nesse aspecto, em termos de segurança, se é isso que estão, não fiquem com receio, porque nesse aspecto, tipo, eu creio que Amsterdão então é hiper seguro. Yeah. Ajax, Mas agora regressando aqui diz, ao Ajax, sim, regressando agora era ao isso. Ajax, pronto, eu tive numa segunda vez, foi uma viagem diferente, mas também foi e perdemos por 1-0 no final. Aliás, eu estive contigo no mítico Café Belgique, por acaso, que é uma dica interessante. Eu Yeah. espero ir desta vez ao Café Belgique novamente. Pá, Mas o incrível. Ajax Pá, era incrível no sentido de, pá, foi bom, foi foi fixe. fixe, foi ótimo. Yeah. Foi até interessante. O meu grupo, pronto, aqui fazendo mais um parênteses, este vídeo vai ser cheio de parênteses, ou não estivesse eu aqui. O meu grupo, pronto, já meio beats, íamos lá a cantar, aqui fica num reduto muito, numa espécie de um beco ali ao pé da Dam Square, e, e a rapariga que estava sozinha pensava que nós éramos hooligans, e então nós tivemos que tentar convencer, e não nos deixava entrar, então tivemos que tentar convencer, ou tentar convencê-la que não éramos hooligans, e isto tudo acaba como? Com colegas meus a servir e a lavar copos, portanto, só para provar que éramos os tipos, uns bons tipos, portanto, isso foi uma bela deslocação, por acaso, Mas pronto, mas fica aqui a primeira dica, a sim, primeira primeira dica, aliás, recomendação, sim. E Café Belgique. o Café Belgique, que é um sítio, não cheguem a cantar, não estejam a assustar a rapariga, pá, serão bem recebidos lá, eu creio, pelo menos nós fomos e acho que foi tudo, acho que é uma bela dica. Quanto ao Ajax, o Ajax trata-se de um clube mítico, não é preciso estar aqui a descrever muito, mas eu vou só dizer aqui a lista de títulos nacionais e internacionais relevantes. Trata-se de um clube que tem 35 títulos nacionais, tem 20 taças nacionais, tem 9 super taças, que têm o nome do seu maior ídolo, que é Johan Cruyff, tem 4 Champions, tem uma taça das taças, tem uma taça UEFA, tem 2 super taças europeias e 2 taças intercontinentais. Portanto, nós aqui estamos a falar num daqueles clubes que, tal como o Benfica em 2000 foi designado um dos 10 ou 12 clubes míticos da UEFA, é um clube pelo qual eu tenho imenso respeito, é um clube pelo qual muita gente tem imenso respeito e admiração, não só pela questão da estética, que até indo até logo a essa questão estética, o Ajax tem aqui um conjunto de curiosidades, que é o logotipo do Ajax, se forem reparar, tem apenas 11 linhas, ou seja, é o tal guerreiro Ajax desenhado apenas em 11 linhas, e isso aí representa os 11 jogadores em campo. Já agora, diga-se de passagem que desde a década de 20 que esse guerreiro do Ajax é representado no seu logo. Mesmo a própria indumentária, ou seja, a própria camisa é uma camisa mítica, não é? Uma camisa que tem uma história interessante. O Ajax, quando foi criado em 1900, e que equipava de preto, só que depois conseguiu subir à então primeira divisão holandesa, que ainda não era uma liga profissionalizada, isso só aparece na década de 50. Mas lá havia um outro clube, que é o Sparta de Roterdão, que é um clube que eu por acaso aconselho a visita ao estádio, que é o Castelo, é conhecido tipo como o Castelo, e é muito interessante porque em termos arquitetónicos merece mesmo uma visita. E o Sparta usava também usa umas listas verticais, portanto à Porto, digamos assim, vem vermelho e branco, tipo tal como o Ajax usava. Então o Ajax, para contornar isso, passou a usar apenas uma lista só,
a meio, uma lista vermelha. Isso aconteceu em 1911 e desde aí, portanto, esse icónico equipamento branco, vermelho e branco manteve-se e foi, aliás, a base para o PSG, que em 71, quando é criado, adota também essas cores com base no mítico ou no grande Ajax, que era o grande dominador do futebol europeu na década de 70. Curioso, o Portanto, PSG, né? O PSG que nós sim, sim, conhecemos sim, agora, ir a sim, reboque, vá. A reboque não, mas sim, sim, sim. a Porque reboque do. porque o PSG também tem uma coisa muito engraçada. O PSG, essas cores tipo, foram adotadas por um presidente que era também estilista, portanto, na década de Ah, ok, 70. ok. É uma coisa muito interessante. O PSG é um clube que também tem alguma densidade, embora seja algo plástico, mas tem Eu, imensas curiosidades eu e é acho que é algo que... algo, a malta Não, não é que. plástico, acho que é Atenção o novo Henrique, não é? atenção à falange de apoio do Sim, tem um grande PSG, apoio, sim, sim, porque sim, sim, sim. durante anos e anos e anos, pá, foram incríveis, incríveis, incríveis. Aires, voltando aqui Ao ao Ajax, Ajax, ao Ajax, o estádio, já falámos um bocadinho do estádio, o sim, estádio é um sim, estádio super moderno, tem uma sim, das sim. cenas, assisti, nunca tinha assistido, uma espécie de um festanço incrível antes da entrada Uhum. das equipas, ali naquela cena, pá, uma cena que eu nunca tinha assistido, bem, e até curti, foi fixe, pá, o Sim. registro deles é aquele, gostei bastante, mas o estádio também em si merece uma visita, não é? Sim, sim, merece, merece. E o estádio também, o estádio proporciona essa ambiência porque está construído no topo, ou seja, um estádio sobre elevado, ou seja, há Sim, uma uma via via. rápida a passar por ali, uma via, mas que é fechada nos dias de jogo e depois cria alguma ressonância ali, portanto é algo que a nível acústico é muito interessante. Eles fazem mesmo e criaram essa simbologia à volta disso e fazem mesmo questão de se reunir e mesmo quando o Ajax está a jogar fora e não podem ir aos jogos, eles reúnem-se Reúnem-se ali naquela zona. estão todos ali a celebrar aos milhares é um espetáculo mesmo. Esta zona que o Aires está a falar, onde há sei lá, o grande aglomerado de adeptos do Sim, Ajax sim, é ali para quem é ali pertinho da loja deles, ou a isso, caminho, vá, ou a caminho da loja oficial do Ajax, uhum. mas que eu também aconselho mesmo a visita tanto à loja como ao estádio, acho Sim, pá, sim. que é muito interessante e vocês vão gostar. E uma das coisas que eu gostei mais e queria já meter aqui esta dica ao barulho, que é principalmente a zona onde está o tal símbolo máximo do Ajax, Johan Cruyff, que é ali junto a uma das portas de entrada, onde está uma espécie de um mural Sim. hum, que eu, na altura, no Benfica, começavam a dar os primeiros passos a este tipo de, de, De de, homenagens. Sim, de homenagens, vá, exatamente. Aqui no Benfica os grupos de adeptos adeptos, não é? Claro que a malta que se organiza, grupos de sócios, começava-se a dar aqui os primeiros passos e ali nesta questão específica do Ajax já se via há muito tempo, já se via há sim. algum tempo, que é a tal questão, a imagem de Johan Cruyff, que eu acho que é quase como um ponto de referência, um ponto de ida obrigatória quando se vai ao estádio. Sim. Acabaste por ir lá, né? Ainda por cima tu com o teu Sim. gosto artístico, não é? Sim, sim, sim. Sim, sim. A relação do Cruyff com o Ajax é uma relação muito umbilical, atenção. Mas ao mesmo tempo também há o Cruyff saiu duas vezes do Ajax sem ruptura. E isso é algo que eu até direi que é fruto um pouco da própria mentalidade holandesa ou mentalidade neerlandesa, vá, digamos assim. Estava aqui a falar aqui no início a censurar tipo, a Holanda, mas pela a própria mentalidade de Amsterdão, mesmo em específico mesmo. Muitas pessoas consideram os habitantes de Amsterdão extremamente arrogantes ou extremamente diretos que raiam uma espécie de arrogância. Mas é faz tudo parte de, uma, de algo que advém do facto de ser uma cidade hiper multicultural,
uma cidade que até à década de 50 era uma cidade muito pacata. Até eu estou a dizer isto de cabeça e não tenho isto aqui escrito, mas eu creio que o Camus falava que Amsterdão era das cidades mais desinteressantes que ele tinha estado. E isso tudo muda um pouco na década de 60 com um movimento que é o Provo, que é um movimento de contracultura que começou, que era mesmo específico de Amsterdão, era uma questão situacionista, é um daqueles movimentos muito nonsense, muito a querer ridicularizar, portanto, o status quo e aquela pacatez, digamos assim, e que até redundou até em motins quando o casamento da Rainha Beatriz, portanto em 66, creio, e, e o Cruyff, ele cresceu no meio disso, porque o Cruyff, quando chega à primeira equipa, é em meados da década de 60, portanto, toda essa irreverência, mesmo o próprio futebol total, um, tem uma matriz muito holandesa, porque advém um pouco e muito de Amsterdão, porque advém muito desse inconformismo, digamos assim, e advém de uma outra coisa que é a própria noção de espaço. É uma questão que o próprio nome Amsterdão tem a ver com isso. O Amsterdão, o nome, a origem do nome vem do rio Amstel. E Dam tipo, significa dick, portanto, que é mais ou menos o mesmo em inglês, portanto, e representa, portanto, basicamente Amsterdão era um dique no século XI, século XII, que foi construído para controlar as cheias. E a partir daí, tipo, todo o espaço que foi sendo ganho, e parte da Holanda foi ganho ao mar à base destes diques, está muito presente nessa situação. Portanto, essa questão do espaço é algo que é muito sensível aos holandeses, e o próprio futebol total, com aquela matriz de alargar quando atacas e reduzires quando defendes, digamos assim, vai muito beber essa situação. Eu apenas queria aqui dizer aqui uma questão, ainda sobre o Ajax. Aqui falamos um pouco aqui sobre o estádio, não é? Este estádio é um estádio que foi construído ou foi inaugurado em 1996. Tem um teto retratável, ou seja, tem um teto que fecha e abre. Era um estádio muito à frente da sua construção. Hoje em dia ainda continua a ser muito atual. Aliás, o estádio José de Alvalade, dos nossos grandes rivais, é um pouco em parte inspirado na arena. E há um facto aqui muito interessante, que é o próprio Ajax, quando fez a inauguração do estádio, estive aqui a fazer uma pequena pesquisa, eles organizaram uma espécie de uma corrida entre um antigo estádio, que era o mítico Damir, em que tiveram 375 corredores durante 8 dias a correr entre um estádio e outro, por 1400 quilómetros, portanto, através dos Países Baixos. E esse primeiro corredor tipo, foi o Cruyff, e o último foi o último capitão que ergueu a Champions, que foi o Frank Rijkaard. Portanto, há essa ligação, ou seja, essa transmissão, esse misticismo de transmissão do estádio ser também uma correia transmissão de toda a glória e todo aquele pensamento europeu, está muito presente aí também. Hoje em dia, com as vicissitudes do futebol atual, o gap que existe entre os campeonatos, entre os 5 campeonatos mais ricos e os restantes, é imenso, e talvez isso não leve a que o Ajax esteja presente nas fases finais ou adiantadas das competições europeias de uma forma tão frequente tipo como era. Mas teve, por exemplo, uma final europeia na Liga Europa, tipo contra o Man United, creio, do Mourinho, perdeu há poucos anos, e teve inclusive o melhor resultado nos últimos anos de uma equipa de fora do top 5 na Champions, quando perdeu a meia final da Champions, tipo contra o Tottenham. Portanto, eu até arrisco-me a dizer que o Ajax é talvez o clube mais bem sucedido fora do top 5. Portanto,
e com muita pena minha, digo isso, obviamente, não é? Porque gostava imenso que o Benfica estivesse nesse patamar, e durante algum tempo pareceu que iria chegar lá, mas o que é certo é que temos que ser sinceros e indicar isso. Já agora, e dado que eu aqui falei de estádios, o Ajax jogou durante imenso tempo nesse Damir, não é? Que foi um estádio que foi construído em 1934. Era um pequeno estádio que tinha até 22 mil pessoas. Estava por acaso, o Ajax por acaso a nível de estádios tem feito uma migração muito interessante dentro da cidade, porque Amsterdão é uma cidade assim voltada, portanto, de norte para este, digamos assim, portanto, norte, oeste, sul, este, digamos assim com o rio Amstel a fazer aqui uma grande curva. Portanto, o Ajax começou por jogar em 1907 num estádio que se chamava o Die Rutten Stadium, que era o estádio de madeira. Pronto, o próprio nome acho que indica muito. E nisso há muita semelhança também com a nossa história, que também nós temos também alguns campos que também assim o eram também. E até 34 jogou nesse estádio, até que se tornou um pouco impraticável, não é? E então passou para o tal Damir, mas depois, nos jogos grandes, desde 1928 até 1996, ele jogava no Estádio Olímpico, que é um estádio que a nós, Sport Lisboa e Benfica, nos diz muito, porque é o estádio onde nós conquistamos a nossa segunda taça dos clubes campeões europeus, em maio de 1962, numa grande final tipo, contra o Real Madrid, e aqui, entrando já na questão do Tour, este de certeza que será um sítio que eu irei passar, pelo menos, e tentarei passar na manhã do jogo. Na última vez também consegui fazer isso. Eu aconselho que visitem o estádio, caso assim o pretendam, não é? Porque até é um bom exemplo de um tipo de arquitetura que era muito, muito típico na década de 10, 20, 30, em Amsterdão, que era a escola de Amsterdão, que era uma espécie de expressionismo do tijolo, que é um estádio feito de tijolo, é muito interessante. E até tem assim, foi o primeiro estádio olímpico, já agora, eu estou aqui a falar de cabeça, que tinha uma torre com a chama. E quando isso foi criado e quando a chama estava ativa, os próprios habitantes diziam que era uma espécie de cinzeiro tipo para os pilotos da KPLM. Portanto, fica esta curiosidade. Portanto, é um estádio que tem um cinzeiro gigante. E o estádio fica mais ou menos aonde? Como é que Fica se na chega lá? parte Amsterdão, Zuid, Sud, é uma coisa qualquer assim. É basicamente, tipo, traduzindo, é Amsterdão Velha Sul, é na parte sul do estado, da zona, ou seja, o Vondelpark, que é um grande parque que existe, é um pouco mais para sul. Fica talvez a 15 minutos do Leidseplein, acho eu. Desculpem aqui a própria pronúncia, porque o meu neerlandês é zero mesmo. Mas tem transportes para lá, não? Tem. Mas rapidamente, sei lá, com Ubers, com coisas assim, rapidamente conseguem desde o centro chegar lá em 10, 15 minutos, estão lá. Eu da última vez que eu estive lá foi assim que eu consegui ir, mas sei que havia trama a passar mesmo. Portanto, procurem pelo Estádio Olímpico, acho que merece visita. Normalmente tem uma portada aberta, conseguem entrar e conseguem ver o próprio relevado, não conseguem entrar na pista, pronto, isso aí já não é possível, mas pelo menos conseguem ter e sentir um pouco da ambiência. É um estádio que, quando o Benfica jogou lá e durante imenso tempo o Ajax tinha um segundo anel, atenção, que foi retirado, portanto agora parece bem mais pequeno do que realmente o era, mas é um estádio que merece visita e é um sítio que eu aqui aconselho. E mais dicas em Amsterdão, Aires? Amsterdão, dicas. Eu aqui, Acho que pronto, há uma que é óbvia ainda, e ainda agora tem uma da Copa. da Copa, né? Tem uma Claro, parceria, sim. agora tem parceria com o Benfica. Aliás, não sei se vai acontecer este ano, se não, mas nas vezes que o Benfica foi lá, quem Há apresentasse sempre o bilhete, desconto.
Quem Isso, apresentasse o bilhete do jogo tinha desconto na havia loja. desconto. E Normalmente na altura que, tanto nesta final que o Ares falou, como na última vez que nós lá tivemos, eu também Uhum, estive nesses 2 jogos, nessa altura o Benfica ainda não era parceiro oficial da Copa, uhum. e ele até comentava connosco que era um bocadinho mais difícil. A verdade é que conseguiu, e agora, portanto, podem aceder a produtos da Copa, que está ali na zona junto ao canal, que eu não... Ares, tens Sim, que me ajudar, que eu não... ao pé da estação central. Pronto, acho que é o melhor ponto de referência mesmo, Yeah. porque, portanto, portanto, vindo da Dam Square, que é aquela praça que aqui, aliás, eu aqui não falei ainda, mas na sequência de Amsterdão, pronto, a principal praça em Amsterdão, ou uma das principais praças, e muito provavelmente será o ponto de encontro que irá ser dado, portanto, aos próprios adeptos, será, portanto, a Dam Square. Portanto, que é a praça do DIC, era o sítio onde esse DIC existia, pronto, é essa a origem do nome dessa praça, portanto, seguindo pela rua acima, portanto, é em direção à estação central, do vosso lado esquerdo, portanto, encontrarão, portanto, facilmente aí a Copa, que é uma pequena loja que tem o seu material feito em Portugal, tipo por acaso, no norte de Portugal, Yeah, do norte. mas é uma loja que explorou e bem desde há uns anos esta parte, um nicho, que é um nicho que não era muito bem explorado, de tentar dar uma outra roupagem a toda esta estética e a todo este tipo de simbologia e de moda e de roupa que estava associado ao futebol. E isso, eles fazem um grande trabalho, eles normalmente eles fazem parceria com vários designers e isso ajuda imenso. Yeah. E aconselho mesmo, portanto, a visita mesmo. Acho que também quero trazer aqui uma curiosidade. Não sei se tu sabias ou se sabes que o nosso estádio tem uma sala a Amsterdão? Deverá ser devido à final, sim, sim, sei que tem, é verdade, é verdade. Tem uma sala a Amsterdão, uma sala com 2 pisos, Uhum. onde pronto, para quem quer fazer eventos e não sei o quê, Pode alugar ah, e pode sim, pode alugar e fazer. fazer eventos. A parte de baixo tem lugares sentados, tem mesas e não sei o quê, Uhum. e a parte de cima, Nunca estamos tive. a, yeah, estamos a falar na parte do primeiro piso, por exemplo, no resto do chão, vá. Sim, Tem, sim. tem um bar, tem tudo, dá à volta de 130 pessoas, que é no Uhum. primeiro piso, e no segundo piso mais ou menos 70 pessoas, portanto fica só aqui esta curiosidade, que o nosso estádio, exatamente em homenagem, tem uma sala que é a Sala Amsterdão, onde as empresas podem fazer e organizar os seus eventos. Ares, já falámos um bocadinho sobre o clube, falámos um bocadinho para a Sim. cidade, estávamos a dar aqui algumas dicas, algum sítio que a malta não me possa mesmo perder em Amsterdão para ir. Ah, sim, talvez. Sim, pá, pronto, pá. Da Tipo, além do obrigatória. Divaland, que é o Red Light District, se vão pela primeira vez, acho que é interessante irem lá, até porque há ecos pronto, há ecos que o governo municipal tipo, tornou-se um pouco conservador, ou pronto, deixou de ser tão progressista e também os próprios habitantes já estão um pouco cansados da cidade ser apenas conhecida como Conhecida a por isso, né? cidade, sim, pelo Red Light District, pelas coffee shops, pelas montras, mas pronto, e planeavam, portanto, reduzir isso tudo a um terço até, portanto, isso era algo que no pré-pandemia estava-se a falar imenso. Neste momento eu não consigo dizer como é que isso está. Eu sei que durante a pandemia o Divalan ou as montras estiveram fechadas. Deduzo que neste momento, pelo menos pelas informações que me chegam lá, eu creio que não há problema nenhum. Acho que já abriram tipo sem restrições a cidade toda, portanto, não só as montras, atenção. Mas sim, mas vale a pena a visita. Eu acho que pronto, é um marco incontornável. Em termos de saídas lá, eu na segunda vez eu até vou confessar, eu da segunda vez que eu estive lá, em 2018, em novembro, sim, nem sequer fui ao Divala, nem sequer fui ao Red Light District, fiquei mais em cima, na zona de saída onde os holandeses saem, que é o tal Lights and Plein, isso mesmo, que é uma zona, que é uma praça que tem imensos bares e nessas ruas aí anexas tem imensos clubes e tem imensos sítios, portanto
se ficarem perto do Vondelpark, também é um bom ponto de referência, é um bom parque, também podem visitar durante o dia, grande. Portanto, eu acho que merece sempre a visita, não é? Eu também aconselharia também, se tiverem com tempo, atenção, porque eu não sei quando é que isto irá para o ar, mas por exemplo, dando já uma dica que irá ocorrer hoje, sexta-feira, né? Portanto, dia 11 de março, não é? Eu sei que do Estádio Olímpico, todas as segundas, sextas-feiras de cada mês, há sempre uma corrida que abre o estádio. Portanto, pode ser uma boa oportunidade para a malta visitar o Estádio Olímpico e, mais uma vez, pronto, eu creio que isto não irá para o ar assim, né, nessa altura, mas fica... Segunda-feira. Sim, é segunda-feira, pronto, ok. Já passou, mas a próxima vez que estiverem em Amsterdão, pronto, poderão usufruir disso. Aconselho também, outra dica que também fica sem efeito, era irem ver, apesar do Ajax ser omnipresente em Amsterdão, há um outro clube também que se chama o Amsterdams, desculpem outra vez o meu neerlandês, Futebol Club, que é o segundo clube de Amsterdão, é um pequeno clube, é um clube que já teve, o Ajax nunca teve, ou teve grandes rivais na cidade até à década de 50, depois com a própria profissionalização do futebol e da própria Eredivisie, portanto ficou com... Esses clubes foram definhando, havia um outro clube que era o FC Amsterdam também, que até chegou a disputar competições europeias, portanto, e aliás o último derby da cidade eu creio que data de 1978, posso estar aqui enganado, 77 ou 78, também estou a falar aqui de cabeça, mas pronto, mas só para dizer que esse clube existe, é um clube que eu creio que está na segunda liga, é um clube também semi-profissional e era um clube que iria jogar este sábado, portanto, pronto, aí já não conseguem, pronto, mas fica desde já, portanto, essa indicação. Há um outro clube também, que é o DWS, eu aí não consigo mesmo dizer o nome em neerlandês, que joga na 6ª divisão, mas está na mesma divisão do Spakenburg, que é, se alguém já seguiu, que é uma pequena vila pescatória, que está a sensivelmente 40 km de Amsterdão, 40 km não para norte, mas para este, isso mesmo, e é conhecida por ter um dos derbys mais ferozes do mundo, que é uma equipa de pescadores contra uma equipa de agricultores, digamos aqui. O Copa 90, o Copa 90 fez um documentário muito interessante e, portanto, se tiverem assim com tempo, podem ir a essa pequena vila e tentar ver um jogo de ambas as equipas, dessas duas equipas. Eu não consigo dizer o nome das equipas, desculpem. Também sei que também é perto e poderão também explorar o AZ Alkmaar, também é perto e o estádio é facilmente acessível, também está a 45 km e Alkmaar está na mesma província de Amsterdão, portanto há ali digamos que alguma rivalidade, não é? Mas Alkmaar é uma pequena cidade de 40, 50 mil pessoas, portanto não é muito grande, mas é muito conhecida pela produção de queijo, portanto, enfim, também é algo que pode ser interessante. E indo já para a questão da comida, pronto, o que é que irão encontrar muito em Amsterdão? Irão encontrar comida do mundo, muita comida do mundo, atenção, Amsterdão estima-se que tem 180 nacionalidades a morar. Há restaurantes indonésios, há restaurantes de tudo e mais alguma coisa, aconselho. As coisas mais típicas, arenque fumado, salmão, portanto, tudo isso, almôndegas também, há imensa coisa que podem e devem comer, atenção, que é muito interessante, mas basicamente tipo, têm cozinha do mundo e não terão mesmo... E então sim, mesmo perto das zonas de saída, não tem mesmo tipo problema em comer até tarde. Portanto, eu também vou chegar a Amsterdão na segunda-feira, muito tarde, portanto, e conto com isso. A nível de museus, se tiverem tempo, há os 3 grandes museus. Vocês têm o Rijksmuseum,
que é o maior museu holandês, digamos assim. É um museu clássico, com grandes pintores clássicos holandeses. Aconselho a Ronda da Noite, do Rembrandt. Tem também o Museu do Van Gogh, também, não sei qual é o nome, acho que é Van Gogh Museum, acho eu. Também parece-me ser muito interessante. Tem, obviamente, tem a casa da Anne Frank, e a Anne Frank eu aí aconselho que visitem a casa, porque eu creio que já toda a gente aqui conhece a história da órfã não, mas da pequena Anne Frank que esteve escondida durante 44 meses. Uma, portanto, uma criança judia que em 42, quando começam as deportações para campos de concentração, e Amsterdão tipo, teve ocupada e sofreu uma forte ocupação nazi. Portanto, ela e a família estiveram escondidos e ela deixou um diário que se tornou muito, muito famoso, tipo, postumamente, porque ela morreu em 44. Apenas um membro da família sobreviveu para poder contar também a história e para poder também facultar o diário, creio. E a casa dela é uma casa que está devidamente sinalizada, podem procurar, e aliás é símbolo também de algo que Amsterdão é muito, que é Amsterdão é um símbolo tipo, além de diversidade, é um símbolo de tolerância. E sendo um símbolo de tolerância, eu não posso deixar de não falar também da própria ligação com Portugal nesse aspecto. Existe a sinagoga portuguesa, portanto, eu nunca visitei, mas pelo que me é descrito, é uma sinagoga muito gira mesmo. Portanto, a presença de judeus sefarditas portugueses decorre da expulsão que ocorreu no final do século XV, ou do século XIV, sim, não, do século XV, aliás, desculpem, e do início do século XVI, e muitos descendentes, portanto, eles foram para a cidade livre de Amsterdão. Portanto, ao longo dos tempos, portanto, Amsterdão também soube acolher pessoas que eram foragidas de vários pontos do globo, e portanto isso tudo está concentrado na cidade. Há um grande filósofo, o Spinoza, que tinha origem portuguesa. Depois, a seguir, no século XVII, é considerado o século de ouro em termos de Países Baixos, em termos de Império Holandês, digamos assim. E então aí Amsterdão era mesmo o centro do mundo. Podem ver muita arquitetura barroca. Mais uma vez, podem ver casas muito estreitas devido à questão da própria noção de espaço. Essa situação, eu aconselho também, se tiverem tempo e dinheiro, creio que não é muito caro, eu estive a pesquisar preços, mas uma volta tipo pelos canais no barco é para aí 20 euros para quem quiser, e acho que aconselho. Amsterdão tem sensivelmente entre 75 a 100 km de canais navegáveis, portanto é considerada a Veneza do Norte, não é Aveiro, desculpem. Então esses canais são património mundial da Unesco, tipo desde 2010. Amsterdão também tem imensas pontes, tem 1705 pontes, li isso alguns hoje de manhã e retive o número. E, portanto, a cidade em si tem imensos parques, tem imensas E é uma fontes, cidade, tem é imensos uma cidade que canais. se visita bem, anda-se bem, a pé, de Sim, sim, bicicleta, se sim, quiserem, se sim, forem, se sim, forem sim. aficionados Isso mesmo, de andar de isso mesmo, bicicleta. isso mesmo. Ares, demos aqui uma voltinha, era uma conversa Sim, sim, meio diferente sobre sim, sim. extra-jogo, fugindo aqui um bocadinho do jogo, destas antevisões Uhum. que se fazem habitualmente por todo o lado. O que queria, a minha ideia era mesmo falar um bocadinho pela cidade, sobre a cidade e sobre um bocadinho sobre o clube em si e algumas Uhum. curiosidades, o que é que a malta pode ou não visitar. Certo. Quem sabe um Uhum. dia possamos editar um livro, Aires, Ah, sobre vai o vai campeonato, acontecer, Digi.
campeonato português, algumas curiosidades, um jogo em Vizela, por exemplo, um jogo em Aroca, onde é que podemos ir comer. Acho que era Cada uma vez cena mais há interessante. uma maior demanda para isso. Yeah. Portanto, Aires, aliás, o nosso diz, querido João Gonçalves, se me permites, ele fazia isso muito bem no no Red Red Pass. Pass. No Red Exatamente. Pass, é verdade. Portanto, um Aires, abraço ao João. para terminarmos, alguma nota? Sim, eu queria só dizer aqui duas ou três coisas. Pronto, apesar da cidade ser hiper segura, pá, fruto também de parece que o futebol e a Champions League, as competições europeias, fruto de políticas de alianças, parece-me, está-se a tornar uma espécie de cruzada de lutas entre grupos, não é? Portanto, tenham também algum cuidado, não é? Obviamente, não é? Dizer apenas que o Ajax tem dois grandes grupos, tem o Zefside e o VAC 410, portanto, a origem do nome vem no website que foi fundado em 1976 da secção do antigo estádio de Mir. O VAC é o nome da secção do novo estádio, portanto, e esse foi fundado em 2001. E apenas referir apenas o seguinte, que é a própria noção de que o Ajax é um clube judaico, é um clube muito ligado à comunidade judaica, não é? E tu aí estavas a falar no início daqueles confrontos entre o Feyenoord e o Ajax, e chegou-se a um ponto em que, em certos confrontos, a questão o termo judeu era usado tipo, de uma forma pejorativa, Yeah. isso mesmo, pelos outros clubes, e a própria comunidade do Ajax adotou isso livremente. E é muito interessante isso, há documentários, há vários livros. No próximo, talvez quando houver o Offside, temos um filme para passar que era sobre a herança judaica do Ajax. Quando houver isso, a gente obviamente iremos aqui publicitar. Mas acima de tudo desfrutem e desfrutem de um jogo, desfrutem de um ambiente de estádio que é brutal mesmo. Yeah. O Ajax já tem aquela questão dos LEDs em termos de luzes, de apagar e acender, e é muito interessante mesmo, e fazem um grande jogo de luzes. Eu da última vez que estive lá foi mesmo maravilhado com isso, e acho que o Benfica acho que estará por aí por dias. Eu creio que na próxima época também já teremos esse sistema de LEDs, não é? Mas desfrutem a nível de apoio, esperem um apoio forte para quem vai pela primeira vez. Não se desgracem nas coffees, quer dizer, desgracem-se só, obviamente, não é? Estejam à vontade. Depois do jogo. Mas apoiem, cantem, porque vai ser necessário a vossa voz, e eu também estarei lá, e vamos todos. Eu estou com uma fezada que a gente vai aos quartos de final, espero eu. E seria uma grande alegria numa época tão turbulenta, e espero acima de tudo que seja uma viagem que corra bem a toda a gente e que desfrutem essa grande cidade, a cidade dos 3X, não é? Que vem de uma cruz. Tu estavas aí a falar que tu assinavas em cruz, e um X é uma cruz, é a cruz de Santo André, atenção, e é daí que vem os 3X, mas desfrutem a cidade dos 3X, porque é uma cidade que vale a pena e merece passagem. E creio que é isso. Muito bem. Aires, meu amigo, muito obrigado por esta conversa, por esta aula, aliás. Esta é uma verdadeira aula, velho. Uma grande conversa. Para a malta que nos assistiu, espero que tenham gostado. Nós queremos trazer este tipo de conteúdos mais vezes, mas justifica-se mais, como é óbvio, nestes confrontos europeus. Torna-se um bocadinho mais fácil. Eu tenho muita pena de não poder ir, já fui 2 vezes a Amsterdão, fui sempre feliz, quer dizer, gostei muito sempre da cidade, de todo o ambiente envolvente, portanto, certo que vocês, quem vai gostar, e quem não vai e assistiu ao vídeo, esperemos que gostem também. Aires, meu amigo, boa viagem, um grande abraço, meu amigo, obrigado por nos assistirem, nós voltamos em breve com mais conteúdos, e viva o Benfica. E viva o Benfica.